Meu amigo José Alder, já vou te convidar. Acabei de convidar, aguardando meu querido amigo José Alder entrar. Meu caro, nobre colega e amigo José Alder Cordeiro, como é que estão as Rodrigo, coisas? Bedran, tudo ótimo. Que bom Prazer te. revê-lo. Como é que estão as coisas por aí? Muita correria? Tudo bem, graças a Deus. Prazer todo meu revê-lo, saber que está tudo bem com você e familiares. Graças a Deus, tudo caminhando. Eu fico feliz, José Alder, por poder compartilhar aí com você um pouco dos seus ensinamentos aí, né? Eu vou aprender muito nessa live hoje e o tema é interessantíssimo, né? É um tema sobre a reforma tributária, é um tema aí que você tem um grande domínio e pelo seu currículo aqui, toda a sua formação voltada à área tributária. Você também atua no societário ou é específico Não, para o só tributário? tributário. É, tributário. Tributário. Ah, é coisa boa. E seu escritório está muito bem montado. Parabéns, viu, José? Eu fiquei muito feliz aquele dia que a gente esteve junto. E fiquei realmente feliz com a sua estrutura. Você está indo muito bem, viu? Parabéns. Rodrigo, primeiramente agradeço a deferência, sobretudo a amizade. Saiba que tenho um profundo apreço por você, pela pessoa que você é, um professor, uma pessoa que busca difundir o conhecimento aos seus alunos. E por essas razões, aceitei o convite com muita honraria e para discutir um tema muito importante e caro para a nossa sociedade, em especial no momento que estamos vivendo, né? Todos nós estamos passando por uma experiência inédita e certamente sairemos fortalecidos, né? Mais amadurecidos dessa crise, né, sanitária e sairemos mais convictos, né, dos nossos valores, dos nossos ideais, dos nossos propósitos e rendo aqui todas as congratulações aí pela iniciativa que você tem tido de trazer, né, reflexões acerca do direito, né, nas suas mais diversas especificidades, particularidades. Então, muito honrado, gostaria de te agradecer esse especial convite para discutir sobre os aspectos, os desafios, né, os aspectos polêmicos aí da reforma tributária. Fazendo uma breve apresentação, José Alder Cordeiro da Mata, mestre em Direito Tributário pela Faculdade de Direito Milton Campos, especialista em Direito Tributário pela IEC PUC Minas, professor de Direito Tributário. Se você está lecionando esqueci o nome dela. Arnaldo, né? Faculdade de Arnaldo? Faculdade Batista. Faculdade Batista. Muito bem. Advogado e sócio fundador da José Alder da Mata Sociedade de Advogados, diretor da Associação Brasileira de Direito Tributário, a famosa ABRADT, diretor da Associação Brasileira de Direito Tributário, ABDF, coordenador do Comitê de Tributário do CESA, Seccional Minas Gerais, membro da Comissão de Direito Tributário da OAB Triênio 2019-2021. Então, parabéns, José Alder. Seu currículo ele é notável e eu tive o prazer de tê-lo como colega lá no mestrado da Faculdade de Direito Milton Campos, né? Foi breve, a gente passava aperto daquele mestrado, né? Muito artigo para ler, e aí as apresentações, elas demandavam tempo, a gente fazia geralmente nas madrugadas, né, José? A gente trabalhava durante o dia inteiro, trabalha durante o dia inteiro, e à noite, nas madrugadas que a gente estudava. Mas faz parte, né, a advocacia, ela é muito ciumenta, ela exige muito tempo nós durante o expediente, e é isso aí, a vida que segue foi concluído com louvor. Você já publicou seu livro da dissertação? Ainda não? Ainda não.
Estou Então, precisando já nas fases finais finais. aí. Outros projetos acabaram se antecipando, inclusive depois eu quero oferecer em sorteio aos seus Ah, esse. alunos ou participantes um livro que lançamos, que também aborda sobre a reforma tributária, que o lançamento foi o ano passado, então é um livro que busca esse aprimoramento aí da ciência jurídica tributária, ainda mais nesse momento especial, que é o momento aí de debate sobre a reforma tributária. Maravilha. Muito obrigado. E parabéns. Nós vamos sortear esse livro aí hoje, no final da live. Fica aí ao seu critério, né? Esse, Seja ele objetivo, fazer o sorteio aí aos participantes, ao quem você achar que é merecedor aí do livro. excelente. Muito obrigado. Esse livro, ele foi muito bem redigido, coordenado aí pelo nosso pelo colega. Parabéns, José, pela coordenação do livro. E eu já li alguns artigos dele, realmente o livro é muito bom. Então vamos lá, José. Vamos falar um pouquinho. Olha o Conrado aí, entrou. Alguns alunos, colegas, amigos. Eu gostaria de chamar todos vocês para participarem da live. Vão deixando as suas perguntas e dentro aí da disponibilidade aqui, nós vamos tentando respondê-las todas, tá? José, a reforma tributária, ela foi apresentada. Na verdade, me parece que tiveram três projetos, né? A PEC 45 de 2019 da Câmara, depois a PEC 110 de 2019, e me parece que depois houve também uma apresentação pelo governo federal. Quer comentar um pouquinho sobre essas propostas apresentadas? Sim. Rodrigo, primeiramente, é importante a gente fazer uma reflexão, né, um preâmbulo, né, do nosso sistema tributário brasileiro. Há um consenso de que é necessária uma reforma do nosso sistema tributário. Isso é um consenso. Nosso sistema tributário brasileiro atual, ele se apresenta caótico, demasiadamente complexo e com muita insegurança jurídica, e com isso gera inúmeras consequências, como um atraso no desenvolvimento econômico e social do nosso país, como forma dispõe a nossa Carta Magna no seu artigo 3º, e isso, de certo modo, precisa ser melhor refletido, né, a essa reforma do sistema tributário. Se você analisar numa ótica histórica, a reforma tributária que tivemos foi a reforma da Emenda Constitucional 1865. E depois, essa reforma foi replicada nas constituições a posteriori. Então, há um consenso de que o nosso sistema tributário brasileiro já está com a sua validade vencida. Ele precisa, de certo modo, trazer garantias para todo o cidadão brasileiro, mas, em outra tônica, precisamos também avaliar. Esse é o momento de uma reforma tributária, um momento de pandemia. Isso a gente vai, obviamente, discorrer ao longo desse bate-papo, que com certeza vai ser um bate-papo como a simplicidade, a neutralidade, a equidade, ou seja, a
Federal, o PL 3.887 de 2020, buscam na inteireza dos seus formatos, do seu conteúdo, a unificação de tributos com o argumento de simplificação tributária. E aí a gente precisa, e nós estamos fazendo de forma sistêmica, um corte nessas três principais propostas legislativas. E ressalto a PEC 45, 2019, a PEC 110 e, recentemente, o PL 3.887, 2020, apresentado pelo governo federal. Então, me permita fazer uma introdução, né, uma síntese dessas propostas. A proposta de emenda à Constituição de número 45 de 2019, né, de autoria do deputado Baleia Rossi, propõe a unificação ou a extinção de 5 tributos, 3 federais, um estadual, de competência estadual, um de competência municipal. E aí unifica 5 tributos, né, sejam eles o IPI, PIS, COFINS, o ICMS e o ISS, para a criação de uma nova exação, de um novo tributo, que é o IBS, o Imposto sobre Operações com Bens e Serviços. Ao criar o imposto incidente sobre operações com bens e serviços, cuja a sua materialidade na regra matriz seria uma incidência, uma base de incidência ampla, incidente sobre quaisquer operações com bens e serviços e direitos, sejam eles tangíveis ou intangíveis, na mesma literatura, talvez buscando um paradigma com o IVA, que é o Imposto sobre Valor Adicionado, ou Valor Agregado, como assim, né, queira se definir, utilizado em muitos países, especialmente os países europeus, com o propósito de uma simplificação. Nota-se que a PEC 45, ela tem como objetivo uma tributação, uma reforma da tributação sobre o consumo, né? Cria-se uma reforma dos tributos que são incidentes sobre a produção e comercialização de bens e serviços e direitos. E isso, nós precisamos, dentro dessa proposta, analisar alguns aspectos estruturais do sistema atual. Hoje, o nosso sistema tributário, conforme eu já antecipei, ele possui uma estrutura mais regressiva, ou seja, tributa-se mais o consumo e, com isso, tributa-se aquelas pessoas que ocupam a base da pirâmide, aquelas pessoas economicamente menos favorecidas, e não atinge o preceito da tributação em atendimento ao princípio da capacidade econômica ou contributiva, ou seja, tributa-se, né, que deveria se tributar mais aquele que tem maior poder econômico contributivo e tributar menos ou não tributar aqueles que não têm uma capacidade contributiva econômica para a sua subsistência. Então, com esse argumento também, tenta criar e corrigir essa distorção do sistema para que o sistema tributário, né, com o advento desta proposta, seja menos regressivo e mais progressivo, tributando-se. Mas, quando você não trabalha uma reforma sistêmica, você trabalha apenas a reforma dos tributos sobre o consumo, necessita-se, né, ampliar essa reflexão da reforma. Precisamos analisar outras questões, né, que também necessitam de ajustes no nosso sistema tributário para tributar de forma adequada e condizente o patrimônio e a renda e, com isso, tornar
um sistema, né, menos regressivo. Então, a PEC 45, 2019, pode me interromper se eu estiver me alongando. Não, vamos lá. Eu estou escutando até algumas perguntinhas aqui já. Então, o sistema, a proposta de reforma tributária, né, a PEC 45, tenta, de certo modo, criar no seu viés uma simplificação, unificando esses 5 tributos, criando uma competência federal para gerir, né, esses tributos, e aí a gente precisa enfrentar outros temas, né? O tema da autonomia federativa dos entes subnacionais, dos entes, a exemplo, dos estados e os municípios. Haja vista que importantes tributos, né, de competência dos estados e municípios estarão sendo extintos para a criação de um novo tributo, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Então, esse é o primeiro ponto, e é um ponto, talvez um ponto importante, porque as outras propostas, as propostas que no passado, muitas das vezes não conseguiram prosseguir, porque se confrontaram com essa questão do federalismo fiscal garantidor aí, cooperativo garantidor da autonomia financeira dos entes subnacionais, estados e municípios, e com isso acabaram sendo um entrave para a aprovação dessas propostas. Existem alguns pontos importantes do projeto que precisam ser mencionados, a exemplo, a não cumulatividade plena, né, que existe uma... Deixa eu fazer uma pergunta. Antes de entrar no negócio da não cumulatividade, eu vi aqui algumas ponderações sobre isso no projeto. O que eu sempre digo e que eu percebo é o seguinte: para existir investimento no nosso país, para existir o fomento à economia, deve-se dar o quê? Segurança a quem? Ao empresário e ao investidor. Então, vamos supor, uma grande empresa, ela, para vir investir no país, no estado e na nossa cidade, por exemplo, o que é o mínimo que ela precisa? De segurança, ou pelo menos, né, a segurança, a famosa segurança jurídica, né, ou pelo menos o mínimo de legislação que respalde ela para que ela venha a agir com aquela segurança mínima necessária ou exigida. Por quê? Porque é muito capital envolvido. Né? Ok. O que eu percebo é que o Brasil ele não confere essa segurança pretendida. Em que sentido? Porque existe o Supremo Tribunal Federal, né, o STF, a nossa cúpula máxima, que unifica, que faz a interpretação, responsável por fazer a interpretação conforme a Constituição, bem como declarar a constitucionalidade ou não de alguns tributos, né, e de outras leis que envolvam a Constituição. Ok. Mas o que eu percebo é que os tribunais e os juízos de primeiro grau, muitas vezes, não aplicam a decisão conforme a cúpula máxima decidiu. O Código de Processo Civil vigente, ele já tentou trazer algumas situações para tentar unificar essa situação. Como? Através da utilização da técnica de precedentes, né, distinguishing, overruling, e também, em algumas outras situações, súmulas vinculantes, né, efeito vinculante. Então, assim, existem algumas situações que o CPC e o Supremo Tribunal Federal eles aplicam erga omnes, exatamente para tentar unificar essa situação. Para quê? Para tentar conferir maior segurança jurídica ao ordenamento. Ok. Mas o que eu percebo também, em contrapartida, é uma guerra fiscal. Né? Os estados querendo arrecadar, né? Tem essa situação do ISS em relação aos municípios, a quem contribuir, aí vem fiscalização, e cada um entende de um jeito, cada município de uma maneira, cada estado, né? Essa quantidade de entes
de estados aí dentro do nosso país que tem extensão continental. Então, assim, e uma situação delas é a questão que o STF já decidiu, que foi sobre a exclusão da exclusão do PIS/COFINS da base de cálculo do ICMS, não é isso? Não, o ICMS da base de cálculo Exclusão, PIS/COFINS. isso, exclusão do ICMS da base de cálculo PIS/COFINS, ok. E agora, essa reforma tributária, me parece que essa interpretação antes conferida ao STF agora passou a constar na norma, né? E aí sim, já entrando dentro da normatização. O que a gente percebe? É que a reforma tributária, ela veio a somar, a interpretar tal como o STF já vinha entendendo em alguns assuntos, e por isso, né, essa situação da exclusão da base de cálculo do PIS/COFINS, né, do ICMS, exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, ele veio exatamente para aplicar algo que já está sendo aplicado pela Corte Máxima, não é isso? Eu acho que é importante essa observação que você fez, especialmente no tocante à segurança jurídica, né? E a gente sabe que um dos pilares estruturais da segurança jurídica é a previsibilidade. Diante de um sistema tributário tão complexo, é difícil você ter previsibilidade, inclusive no âmbito da hermenêutica jurídica, nós temos aí uma imprevisibilidade de interpretações e decisões, seja na seara administrativa, seja no âmbito judicial, e aí eu cito o STJ e o STF. A Isabel fala em princípio da não surpresa, não fala alguma coisa nesse sentido? Fala o princípio da não surpresa. Não, na verdade, fala do princípio da boa-fé, né, que é a relação de confiança, né, uma relação de mútua confiança entre o contribuinte e o próprio administração fazendária. Antes de avançar na sua pergunta, que eu acho que ela é muito pertinente, dada essa complexidade, é um dado estatístico, hoje as empresas do Brasil gastam anualmente 50 bilhões ano apenas para entender o sistema tributário brasileiro e aplicá-lo. E ainda corre um risco de uma interpretação diversa da administração fazendária e, com isso, autuações, muitas das vezes multas sem uma delimitação, e com isso gera uma certa insegurança e corrói o princípio que nós acabamos de citar, que é o princípio da boa-fé, da confiança entre o fisco e o contribuinte e vice-versa. Você tocou num assunto importantíssimo, que é a teoria dos precedentes, para que haja uma uniformização da jurisprudência, seja do STJ e STF. E olha que engraçado, Rodrigo, no cerne de uma pandemia, o STF incluiu em pauta processos importantíssimos, processos que tramitavam 20 anos, a exemplo, o conflito de competência do ICMS e ISS no download de software, seja ele de prateleira, customizado ou padronizado, incluíram em julgamentos virtuais, julgamentos em listas, com decisões importantíssimas, com uma repercussão em âmbito econômico de grande monta. Esse mês de julho e agosto, tivemos decisões, né, que apresentam impactos econômicos, uma magnitude nas atividades, uma reorganização das atividades. Isso tudo, de certo modo, corrói os pilares da segurança jurídica, do investimento estrangeiro, porque cria-se um cenário de instabilidade nesse sentido. Então, as reformas tributárias, conforme você mencionou, de certo modo, ao unificar alguns tributos, e eu estava citando a PEC 45/2019, que unifica 5 tributos, extingue, né, 5 tributos e cria o IBS,
ele traz algumas correções a esse exemplo que você está citando. O STF já havia decidido da não cumulatividade que aplicava-se aos créditos físicos, não era uma não cumulatividade ampla. E a PEC 45, de certo modo, embora nós, enquanto juristas, recomendamos que tenha uma clareza no texto constitucional, né, na proposta, para que deixe claro essa questão do crédito financeiro, para que haja devolução do todo a não cumulatividade plena com a utilização de crédito financeiro. A proposta 45 aborda que haverá um prazo de devolução, de apropriação desse crédito. Isso é muito importante, porque é isso que toda a atividade econômica reivindicou, lutou bravamente com afinco ao longo desses últimos anos. Então, alguns pontos são importantes ser destacados. E aí, só para a gente também avançar, a PEC 110, de autoria do Davi Alcolumbre, que, obviamente, ela se espelha na PEC 293/2004 do deputado Rauli, Luiz Carlos Rauli, busca unificar 9 tributos, criando o IBS também, Imposto sobre Bens e Serviços, e unifica o IPI, PIS, COFINS, a PASEP, o IOF, a CID Combustível, o Salário e Educação, o ICMS e o ISS. E, com isso, cria o IBS e também um outro tributo, de igual modo, a PEC 45 cria o Imposto Seletivo, a PEC 45 cria um imposto seletivo que incidirá sobre aqueles produtos de externalidade negativas, a exemplo, bebidas alcoólicas, cigarros, entre outros. E a PEC 110 cria o IS, que é o imposto seletivo, mas incidente sobre alguns produtos específicos, como combustíveis, derivados de petróleos, enfim. Ou seja, tem pontos positivos nessas propostas? Inegavelmente, que tem. Mas a pergunta que eu volto a fazer para uma reflexão nesse momento atual de crise sanitária e provoca, encadeia uma recessão econômica, em âmbito nacional e internacional. Necessitaria de uma reforma constitucional ou poderíamos fazer uma simplificação, estou falando no momento, da própria legislação tributária? A proposta apresentada pelo governo, a proposta APL 3887, que cria a contribuição social sobre operações de bens e serviços, ou seja, extingue PIS e COFINS, 2 contribuições, e cria uma nova contribuição social. Não seria, talvez, a alternativa simplificar a legislação de PIS e COFINS? Porque, de certo modo, a CBS, a proposta do governo, ela foi apresentada em etapas. A primeira etapa é a etapa de criação da contribuição social sobre operações com bens e serviços. Cogita-se que a segunda fase será a apresentação de um imposto seletivo que substituiria o IPI, que é o Imposto sobre Operações com Produtos Industrializados. Cogita-se que a terceira fase seria uma contribuição, a exemplo da antiga CPMF, para tributar bens digitais, e também a reforma no imposto de renda pessoa jurídica e pessoa física, aquela questão que, obviamente, traz um certo grau de preocupação a todos, que é a tributação dos dividendos, que se discute. Também se fala na questão de aumentar as faixas de tributação das alíquotas do imposto de renda pessoa física, mas, em contrasenda, extinguiria as deduções de saúde, de educação, e aí tem toda a outra possibilidade que se cogita, que se aventa, que seria a desoneração da folha de salários. Então, voltando então na primeira fase, que já foi materializada, já foi apresentada,
Cria-se a CBS, que é Contribuição Social sobre Bens e Serviços. Aqueles que são optantes, né, do lucro, né, aqueles que são submetidos ao regime de tributação presumido, sairia de uma alíquota de 3,65% para 12%. Né? A exemplo, os profissionais liberais, a sociedade de advogados, os médicos que se reúnem em sociedades, teria um aumento da carga tributária de 324%, de um tributo indireto, um tributo sobre o consumo, que, na verdade, o fato gerador da contribuição social sobre bens e serviços seria a receita, o oferimento da receita bruta. Então, isso, de certo modo, haveria um aumento da carga tributária para o setor de serviços, em que contracenda ao argumento da apropriação de crédito amplo, mas para alguns setores, a exemplo citado já, o setor de serviços advocatícios, você não tem muito crédito para aproveitar, para realizar a apropriação desse crédito, você teria um aumento drástico na carga tributária, e a vacatio legis de 6 meses, você não teria nem tempo para, de certo modo, organizar esse impacto tributário a ponto de repassá-lo, né, na composição de preço e repassá-lo ao seu cliente. Então, e aí pergunta, o argumento da PL 3887 seria uma simplificação tributária, né? Mas em contrapartida, um aumento drástico da carga tributária, e com isso, de certo modo, criar um impacto sobremaneira, porque além da CBS, há uma sinergia com as outras propostas de unificações, de um diálogo entre ainda você ter uma possibilidade ainda de ter, dentro de uma composição final de carga tributária, chegando a 35% a 40% de carga tributária no setor de serviço, especialmente, que eu estou citando o setor de serviço, é algo que a gente precisa refletir, e se esse é realmente, ou se esta é a melhor alternativa atual de uma reforma constitucional ou uma reforma infraconstitucional de simplificar a legislação tributária. Nós estamos falando do CBS, talvez uma alternativa é simplificar a legislação que disciplina PIS e COFINS, né? Então, a gente precisa ter esse olhar, embora tem que deixar claro que todos os projetos guardam alguns pontos importantes, mas estamos aqui para discutir e tentar oferecer contribuições para que tenhamos uma reforma tributária que seja adequada, coerente à necessidade da nossa sociedade para alavancar o desenvolvimento econômico e social do nosso país. Sim. É tão pretendido, principalmente agora com essa pandemia, que me parece que tem algo em torno de 600 mil empresas que foram fechadas, né, que não sobreviveram, ou seja, esse valor esse número é muito alto. Me parece que em Belo Horizonte algo em torno de 12 mil empresas, se não foi mais, né, esses dados, eu acho que esses dados estão desatualizados, mas é muita empresa que fechou, né, e querendo ou não, as empresas, elas fomentam a economia, geram emprego, né, e são responsáveis aí por grande carga tributária. José, deixa eu dar um passo atrás aqui. Existem dois impostos, né? Tem o IGF, né, o Imposto sobre Grandes Fortunas, ele ainda não foi normatizado, apesar de constar essa possibilidade de se instituir o IGF, ele ainda não foi implementado, né, precisaria de uma lei. E também se discute sobre essa possibilidade de taxar dividendos, né, que seria aí a distribuição de lucros aí, dos sócios. Só fazer um paralelo rapidamente aqui. Quando eu aprendi com o Luiz Flávio, eu estive lá nos Estados Unidos, fiquei um mês lá aprendendo mais ou menos sobre essa legislação. E tem dois aspectos interessantes. Lá existem dois tipos de empresa que eu vou falar agora, que uma é a
LLC, que seria uma espécie, né, de limitada aqui, e essa empresa, como é que é a forma de tributação? É de 10% a 37%, que tem aí, tem também a gradação, né? Tem as alíquotas que são crescentes aí, conforme a base de cálculo, né? Quanto maior a base de cálculo, maior a alíquota. Ok, mais ou menos a mesma dinâmica que o imposto de renda. E ela é pass-through. O que é isso? Uma vez que essa empresa paga aquele imposto, não se paga a distribuição de lucro, ou seja, já é aquele valor, aquele lucro já passa automaticamente para os sócios, para as pessoas físicas. Tá? Em contrapartida, existe lá a Corp, né, a Corporation, que seria uma espécie, seria mais ou menos ISA. algo para SA. Como é que seria ela? Existem três alíquotas: 0, 15% e 20%. E além dessas alíquotas de 0, 15% e 20%, existe também uma outra alíquota, que é a alíquota para a distribuição de lucro. Então, assim, lá nos Estados Unidos, a Corp já tributa, existe também a distribuição de lucro. Então, para que serve a Corp? Para fazer investimento em algumas circunstâncias em que aquela empresa, né, aquela SA, entende por não distribuir lucro naquele momento, e sim reinvestir, reaplicar o valor. Né? Por que eu disse isso? Porque aqui na hora que a gente fala, vai taxar a distribuição de lucro, como é que funciona? Lá nos Estados Unidos já é taxado e já tem mais ou menos aí, e lá funciona dessa maneira. Então, assim, é algo real que hoje existe, né? Não que eu defenda, tá? É porque lá nos Estados Unidos, eles se preocupam muito mais com a taxação de renda do que produtos, né, folha e tudo mais, tal como aqui no Brasil. Não é isso? Eu acho que é importante essa observação, que ela é fundamental, Rodrigo. E só fazendo um paralelo, para além dessas propostas de reforma tributária, né, sejam elas propostas de emenda à Constituição ou o PL 3887 apresentado pelo governo, tramitam-se diversas propostas legislativas em paralelo, que é a tributação de dividendos, né? Na verdade, seria a extinção da isenção conferida há mais de 2 décadas. Primeiro, que isso traz uma preocupação de investidores estrangeiros, né, que, de certo modo, vão reinvestir né, os recursos ou afugentar o aporte de capital estrangeiro. E outro ponto, nós temos a proposta, né, de instituição do imposto sobre grandes fortunas, que a gente parte de um ímpeto, né, dentro da capacidade contributiva, quem tem maior fortuna tem que contribuir mais, mas a história desse imposto sobre grandes fortunas, especialmente na França, não se resultou, né, em algo positivo. A instituição do imposto sobre grandes fortunas trouxe como resultado negativo que foi afugentar capital nacional e desestimular o capital estrangeiro. Mas aí você vai falar assim, de igual modo, ainda vou voltar no assunto da tributação de dividendos, você vai falar, mas no estado da Flórida, que também, estava esquecendo de mencionar, também temos propostas legislativas que, né, objetivam aumentar a alíquota do imposto sobre heranças e doações. E aí, no estado da Flórida, o imposto incidente sobre doações e heranças, existe uma alíquota de 40%. Até 40%. Aí, até 40%, progressivo até 40%. É valor altíssimo. Até 40%. Ou seja, você fala, poxa vida, tudo bem, lá o Muita sistema coisa. é progressivo. Mas a faixa de isenção é 11 milhões de dólares. Né? A faixa, né, é 11 milhões de dólares que
até que seriam hoje, né, me corrija aqui, vou arredondar, quase 60 milhões de reais, né, mais ou menos isso, 56 milhões de reais, 55, né, arredondando um pouco para cima. De igual modo, a tributação sobre os dividendos, né? Tudo bem, se cogita que há uma diminuição do imposto de renda que compensa a tributação do dividendos ou uma forma de dedutibilidade. O que não é, no meu entender, o que eu defendo, é tributar a pessoa jurídica e tributar o sócio que está ali empreendendo esse capital. Então, a gente precisa encontrar esse equilíbrio para que essa tributação da renda e da propriedade não sejam tão significativa a passo de desestimular o capital, a aplicação do capital nacional, né, no próprio negócio, na economia local, e também desestimular o investimento estrangeiro. Um dado importante no Principado de Mônaco, que até então não era uma área pouco desenvolvida, propostas legislativas buscaram a não tributar nem a propriedade e nem a tributação sobre heranças e doações. E hoje, se você perceber, as maiores riquezas estão alocadas no Principado de Mônaco, que é, em índice de desenvolvimento humano, o mais alto do mundo. Então, muitas das vezes, você tem que, de certo modo, fazer uma reflexão, né? E quando eu falo essa reflexão, é uma análise quantitativa e qualitativa do impacto econômico que aquela exação vai acarretar, porque as consequências podem ser, de certo modo, contrárias àquela que pretendemos toda a nossa sociedade, né, brasileira, que é o desenvolvimento, é a igualdade social, é uma vida justa, com uma justiça fiscal. Né? A tributação ela é necessária, né? Ela é imprescindível para a administração, o exercício, né, da administração financeira, né, dos nossos entes federados. Mas precisamos ter uma análise clara do impacto tributário para que isso não gere um efeito reverso, um efeito negativo e não cumpramos o papel que tanto aguardamos de ter um sistema tributário, né, com os pilares de simplicidade, neutralidade, equidade, transparência e aquilo que você disse, segurança jurídica. Né? O que nós precisamos também é ter segurança jurídica. Luiz Helder, sobre isso, eu acho interessante o seguinte, esse finalzinho, você falou muito bem e com muita precisão. Por quê? Porque o empresário quer exatamente isso, né? Transparência, segurança jurídica, ele precisa disso para investir, né? E o Brasil ele não oferece isso hoje, ou seja, está realmente se buscando, está galgando, os caminhos estão sendo galgados, mas ainda deve demorar um pouquinho para chegar lá. E o que eu percebo, você fala... Um ponto importante, desculpa te interromper, e aí é um ponto positivo, né, nessas propostas, é a tributação do consumo no destino. Isso evita, né, a nossa tão conhecida guerra fiscal. Né? De certo modo, isso, né, me parece, aprioristicamente, um fator positivo, que é coibir essa guerra fiscal quando você faz a tributação no destino e, com isso, você, né, traz ao ente, ao tomador do serviço ou consumidor dos bens, serviços e direitos, essa segurança da tributação e, na outra ótica, o próprio empreendedor também tem, talvez, uma segurança jurídica mais contundente. Sim, sim. Você falou que as pessoas, os empresários gastam, acho que em torno de 50 bilhões de reais. Foi isso que você falou? Ano. Ano, pois é.
eu conheço empresas especializadas em assessorar escritórios de advocacia. Porque assim, o complexo tributário, ele tem tantas nuances, tantas amarras, né? E tantas idas e vindas, que existe uma equipe especializada, existem empresas especializadas para assessorar escritórios de advocacia e também outras empresas só para saber como é que se aplica aquele imposto, como é que se recolhe, porque dependendo do montante, né, recolher 2, 3, 4 vezes, quebra a empresa. Depois você projeta isso aí em anos, coloca aí correção monetária, ou seja, realmente é muito complicado e tem todo um risco empresarial. Então, é difícil realmente empreender, né? É uma arte e a transparência ela deve ser perseguida sempre, principalmente com a reforma tributária. É isso? Eu concordo com você 200%. Como eu disse, isso é estatística. As empresas gastam 50 bilhões de reais ano apenas para entender o sistema tributário na sua inteireza, na aplicação das obrigações tributárias principais, as obrigações tributárias acessórias, investindo em assessoria jurídica especializada, sistemas informativos, e tudo isso, na verdade, o empresário ele precisa gastar dinheiro e tempo para melhor empreender, gerar empregos, circular riqueza, fomentar a economia. Isso que a gente precisa, ter o empresariado. Nós temos aí, fatalmente, um número expressivo de desempregados decorrentes da pandemia, né, do Covid-19. Então, o empresário ele precisa, as reformas tributárias, né, com viés e argumento de simplificação, garantia da autonomia federativa, mas precisa também ter um olhar para as atividades econômicas, para o empresário que não se pode, né, o empresariado que não se pode ter uma carga tributária majorada, né? Isso pode, né, e com certeza é possível que isso ocorra, impossibilidade, inviabilidade de muitas empresas, né, em decorrente de um possível aumento tributário, de carga tributária. Nós já temos uma carga tributária elevada, a 36% do PIB. O Brasil ocupa, né, dentro de um ranking, o primeiro ali no ranking de um país de baixo índice de desenvolvimento humano, ou seja, eu pago muito tributo e tenho em contrapartida, contraprestações de serviços públicos, muitas vezes não satisfatórios, como saúde, educação, segurança pública, e isso precisa ser revisto, né? Sem isso, não há desenvolvimento, né, econômico e social de um país, né? Não há igualdade tributária, né, de um país se torna mais agressivo, né, e mais regressivo a tributação sobre o consumo, né, mais agressivo e mais regressivo, né, até rigor a tributação sobre o consumo. Isso afeta todas as cadeias, em especial as pessoas de baixas rendas que precisam consumir produtos vitais como utensílios domésticos, roupas, alimentos, produtos alimentícios, remédios, produtos de higiene. Então, a gente precisa, um momento importante de repensar, e por isso que essas reflexões que eu fiz. Seria o momento de uma reforma tributária constitucional? Seria, talvez, a alternativa, no momento, uma reforma infraconstitucional, simplificando a legislação, né, tributária dos tributos já existentes, fazendo com que essa simplicidade traga mais segurança, traga mais apetite de investimento, segurança em contratar, segurança em circular riquezas, em contrasenda, em momento oportuno, discutir uma reforma
sistêmica. E aí, sim, trabalharia não só a tributação sobre o consumo, mas também a tributação, né, inerente ao imposto de renda, pessoa física ou jurídica, tributação sobre a propriedade, né, que seria o aumento, né, a melhor disposição do imposto sobre transmissão de o ITCD, TCMD, né, causa mortes e doações. Tudo isso a gente precisa, obviamente, melhor analisar com muita parcimônia, muita cautela. Perfeito. José, nós estamos aí a 8 minutos para finalizar a nossa live, infelizmente. Eu sabia que ela seria breve, mas não sabia que seria tão breve, né? E agora a gente já vai para a reta final. Eu queria que você fechasse o raciocínio, fizesse alguma observação final, e eu levanto uma pergunta. A reforma, tal como se propôs, ela vem no sentido de reduzir a tributação, né, simplificar e tornar mais transparente, ok, a gente já discutiu, mas a alíquota em si, a contribuição, o valor gasto, ele será menor ou, pela sua visão, o valor proposto pela reforma é ainda maior do que se paga no Brasil hoje? É uma pergunta bem, assim, polêmica, porque, a exemplo da proposta que cria o IBS, especialmente no setor de serviços, e aí cito o exemplo dos serviços advocatícios, serviços, né, prestados por sociedade de advogados, que hoje nós temos uma tributação do ISS-QN, né, por profissional, né, fixo por profissional, nós sairíamos e teríamos uma majoração que chegaria a uma carga tributária de 30%, considerando só a proposta do IBS. Então, ou seja, há sim, né, um ideal de simplificação, mas também não se pode negar que haverá um aumento da carga tributária, e cito o exemplo dos setores de serviços que serão, né, demasiadamente impactados e que não poderão, né, em larga escala, fazer apropriação ou aproveitamento de créditos para compensar esse impacto tributário. E aí que fica aquela grande apreensão de como repassar esse impacto tributário, né, para o cliente, o consumidor final. Isso encarece, volto a dizer o exemplo do setor de serviço, em especial a prestação de serviço advocatício, vejo que pode, inclusive, desestimular o acesso à justiça. O advogado, artigo 133 da Constituição, imprescindível à administração da justiça, e, às vezes, com o aumento dos honorários, aqueles que não detêm uma capacidade econômica para assim, vai acabar desestimulando, ou impedindo, ou impossibilitando o acesso à justiça, ou o acesso a alguns tipos de serviços específicos. Mas, sendo objetivo na resposta, dos modelos propostos, há uma expectativa de um aumento da carga tributária. Até porque é necessário para fazer frente aos custos do Estado. E aí, eu acho que é tema para outros debates, é a questão da reforma administrativa. Sim. Nós temos um Estado, precisamos diminuir esse Estado. Sim. Para que o Estado caiba, né, possa caber no bolso do contribuinte, ou precisamos aumentar a tributação para custear o tamanho do Estado. Então, essa reflexão ela precisa, em âmbito acadêmico, né, você como um estudioso de escola, professor, devotado a essas reflexões acadêmicas, é muito importante a gente ter essa reflexão do tamanho do Estado, né? Então, essa reforma tributária, ela também prescinde de uma reforma administrativa, de uma reforma estrutural do nosso Estado, para, assim, ser condizente aí com a capacidade de todos os
empreendedores, atividades econômicas e todos os contribuintes como um todo. Sim, a reforma trabalhista saiu, né? Agora, realmente, o Estado está muito hiperatrofiado, ele está hipertrofiado, né? Ou seja, está muito exagerado. Realmente deve-se repensar, né? Porque ninguém mais aguenta pagar imposto, não, nem tributo. Né? E, Então, Rodrigo, assim, eu né? só queria fazer menção que acabou de entrar na live um grande tributarista da PUC de São Paulo, meu amigo Tássio Lacerda Gama, que nos enche muito orgulho de participar aí desse finalzinho de live, é uma pessoa que um grande estudioso do direito tributário, das propostas de reforma tributária, autor de diversos livros. Maravilha. Bem-vindo. Pena que já está no finalmente, né, Geraldo? E a gente já está seguindo aí para os minutos finais, infelizmente, porque o debate aqui iria longe, mas o Instagram, ele limita em apenas 1 hora de debate. Nós temos ainda mais 2 minutos aqui para finalizar. Queria passar a palavra para você e depois eu faço o encerramento. Rodrigo, mais uma vez eu agradeço a oportunidade de discorrer de um assunto tão caro para a nossa sociedade, um assunto atual, que é a reforma tributária, que precisa ser melhor refletida, pensada, para que o propósito seja fielmente cumprido, que é um sistema tributário simplificado, com neutralidade, com equidade, transparência, segurança jurídica e que possa servir de instrumento para o desenvolvimento econômico e social de todo o nosso país. Então, agradeço a oportunidade, agradeço e parabenizo a você por essa iniciativa ímpar de semanalmente discorrer de temas importantes, temas atuais, e é isso que são esses debates científicos, acadêmicos que você tem promovido, que faz com que a nossa ciência jurídica seja aprimorada, seja aperfeiçoada. Então, te agradeço aí o convite, a deferência, né, e espero ter cumprido aí o rigor, o protocolo aí, né, das expectativas, né, traçadas. José, as expectativas ficaram. A sua apresentação ficou muito acima das expectativas, tá? Eu aprendi muito. Você, como eu já sabia que esse debate seria em alta qualidade, que os assuntos seriam muito bem debatidos, você me surpreendeu mais uma vez, tá? Então, gostaria de te parabenizar, de te agradecer por compartilhar um pouco do seu conhecimento conosco, com as pessoas que nos ouvem, que nos escutam, que nos acompanham. E, no mais, muitíssimo obrigado por tudo. Como se diz, eu aprendo muito a cada dia e o mais importante é, primeiro, confiar, né? E segundo, estudar. Então, vamos prosseguir. As reformas, elas estão sendo perseguidas, sim, se Deus quiser nós vamos chegar lá e o país ele vai acertar com as contas, as coisas vão melhorar se Deus quiser. Fique com Deus, muito obrigado e um grande abraço, meu amigo. Fique com Deus. Um abraço a todos. Até mais.